Bom, meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, bom estar aqui com vocês, nessa oportunidade, para a gente poder trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Quero cumprimentar a todos, nosso ministério, Jardim Ressalta, os pastores, obreiros, todas as congregações. Nós queremos trazer uma palavra de Deus nesta noite, ao coração do povo de Deus. Queremos falar um tema que chama a minha atenção. O tema é: Deus frustra o plano do inimigo e salva o povo de Deus. Um tema bastante propício para os dias que nós estamos vivendo, para esse tempo tão difícil que todos nós estamos vivendo. Quero convidá-los, aqueles que puderem. Nós vamos ler um texto da Bíblia, no livro de Esther, capítulo de número 3. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Capítulo 3, verso 1, diz assim: Depois disso, o rei Xerxes honrou Amã, presta atenção, Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, e o promoveu, dando-lhe posição acima de todos os príncipes que estavam com ele. No verso de número 2, diz assim: E todos os que serviam o rei, que estavam à porta do palácio real, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, pois o rei tinha dado essa ordem a seu respeito. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. Diz o verso 5: Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito irado. Mas quando soube a que povo pertencia, veja, isso aqui é importante, achou pouco tirar a vida somente dele. Por esse motivo, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Xerxes. Queremos uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Pai Santo, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui. Oramos ao Senhor que possa, pelo teu Espírito Santo, através desse canal de informação, alcançar os corações de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, aqueles que ouvirão posteriormente. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conformar à imagem do teu Filho, nos conceder graça, Senhor meu Deus, nesse tempo tão difícil, para que possamos passar por ele, sem desanimar, mas confiante no teu poder, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, gostaria de procurar enfatizar algumas coisas dentro dessa reflexão. Mostrar algumas coisas para nós, algumas coisas que são importantes para esse momento. Primeiro, queremos entender a partir dessa reflexão que tudo que vivemos, de bom ou de ruim, é efeito de uma causa anterior, de alguma causa passada. Segundo, Deus jamais deixa a sua obra inacabada. Aquilo que Deus começou a fazer, certamente Ele há de terminar. Um terceiro ponto dentro dessa reflexão é que Deus está a muitos passos à frente do inimigo. Quando o inimigo pensa que arquitetou o plano perfeito para destruir o povo de Deus, ele se engana. Deus já está a 10 passos à frente. Isso é importante a gente perceber isso, porque nos ensina a confiar de forma mais plena no Deus que nós servimos, de acreditarmos no poder da sua palavra. E em último lugar,
a gente quer refletir sobre, que embora não consigamos ver, nem compreender, Deus está sim no controle de todas as coisas. Queira os homens ou não, queira os ímpios ou não, Deus sempre esteve e sempre estará e está no controle de tudo e de todas as coisas. Pois bem, vamos partir do primeiro princípio. O efeito de causas anteriores. Para a gente entender o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar ao livro de 1 Samuel, capítulo 15, e entender algumas coisas que ali estão escritas. Capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá uma ordem a Saul, o primeiro rei de Israel, para atacar Amaleque, ou Amaleque, e destruir totalmente, com tudo que tiverem. Está no capítulo 15, verso de número 3. Ele diz assim: vai agora, ataca os amalequitas, e os destrói totalmente com tudo que tiverem, nada poucos. Matarás homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Tudo. Foi a ordem de Samuel a Saul, para que tudo que os amalequitas tinham, tudo que existia na cidade de Amaleque, incluindo o rei Agag, era para ser completamente destruído. Pois bem, quando você lê o texto de 1 Samuel capítulo 15, e você vê Saul retornando dessa batalha, dessa peleja, você compreende que a ordem não foi cumprida totalmente. Saul não destruiu totalmente os amalequitas, não cumpriu, não obedeceu o mandato do Senhor, não obedeceu a palavra de Deus. Ele poupou animais, ovelhas, bois, e provavelmente tenha poupado também algumas pessoas, parentes do rei, inclusive o próprio rei Agag foi poupado, e Samuel depois teve que destruí-lo. Mas Saul, ele não obedeceu completamente a voz do Senhor, ele não obedeceu completamente o mandato do Senhor. E esse é o grande problema. O que está Israel vivendo agora, séculos depois, no período do reinado de Artaxerxes, ou de Xerxes, ou Assuero, como alguns como é conhecido, na época de Esther, alguns séculos depois, o que eles estão vivendo agora, nada mais é do que o fruto da desobediência de Saul. Se você observou o texto lá do capítulo 3 do livro de Esther, você vai ver que está escrito que Amã, filho de Amedata, é parente de Agag. Veja como que a desobediência de Saul trouxe consequências no futuro para o reino de Israel. Porque se Saul tivesse obedecido completamente a palavra de Deus e tivesse destruído completamente todos os amalequitas, não deixado de sobrar nada, Israel talvez estaria sendo poupado de passar por esse momento difícil que estava passando. Então observe que tudo que nós vivemos no presente momento é fruto de alguma causa que nós já tivemos no passado, de escolhas, de decisões, de atitudes que tomamos no passado, de obediência ou desobediência, de alguma coisa que nós fizemos no passado. Nós estamos vivendo hoje o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões do passado. Tudo isso que está acontecendo são consequências de causas passadas. Pois bem, observe que Israel, ele está vivendo esse momento difícil. Pois se Saul tivesse decidido a obedecer a Deus, eles não estariam vivendo isso agora.
Observe que no capítulo 3, nós voltando lá no livro de Esther, no capítulo 3, como nós lemos o verso 1, o verso 6. Agora veja, o verso de número 8, o que Amã diz ao rei Xerxes. Ele diz assim: Amã disse ao rei Xerxes: existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não obedecem às leis do rei. Por isso não convém ao rei tolerá-lo. Não é a proposta. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam exterminados, e eu o depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria do reino para os encarregados desse trabalho. Então o rei tirou o anel do dedo e deu a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: recebe esta prata e faze com este povo o que achares melhor. Observe que diversas vezes no texto o escritor faz questão de enfatizar que Amã era descendente de Agag, inimigos dos judeus. Olha a consequência. Olha só a consequência. Então, qual é a nossa posição diante de tudo isso? Quando a gente para nesse primeiro momento para poder fazer essa reflexão, qual é a nossa atitude? A nossa atitude deveria ser aquela que Saul deveria ter tomado. Então vejamos lá no capítulo 15 de 1 Samuel, e o versículo de número 22. Olha só o que diz Samuel para Saul: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender melhor que as gorduras do carneiro. Verso 23, pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade de idolatria, visto que rejeitaste as palavras do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então, qual é a nossa posição? Obedecer, obediência. É na obediência ao Senhor, é na obediência à palavra do Senhor, é na obediência à vontade de Deus que reside a nossa vitória ou a nossa derrota. Muito bem, vamos prosseguir nessa reflexão desse texto. O segundo ponto que nós colocamos aqui é que Deus não deixa a obra que Ele começa inacabada. Deus não deixa a obra inacabada. Vamos aplicar aqui a verdade relacionada à salvação que está lá no livro de Filipenses 1,6. Está escrito assim: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, ou a terminará. Fiquemos com o princípio de que aquilo que Deus começa, Deus termina. Deus não deixa nada inacabado. Deus é um Deus perfeito e toda a obra de Deus é perfeita. Deus não faz nada por acaso. É uma coisa importante a gente observar isso, porque muitas pessoas têm aquela vaga ideia de que o que Deus começou vai ficar inacabado pelo meio do caminho. Não vai. O que Deus começa, Deus termina. O Senhor tem poder para terminar tudo aquilo quanto começa. Deus não é homem. O homem muitas vezes fracassa. E por isso Jesus Cristo, Ele exorta dizendo assim: olha, qual é o rei que vai sair para uma guerra e não faz a contagem primeiro se pode sair com 10 mil, 20 mil, para ver se tem condição de vencer, porque se não tiver, o que ele tem que fazer? Ir lá com um pedido de paz, porque não vai ter condição de ganhar a guerra. Ou qual homem que vai construir uma torre não para poder pensar no gasto que ele vai ter, porque é melhor ele não começar do que começar e não terminar. Ora, se Jesus está dizendo isso, ele, por certo, como Deus, é poderoso para começar e terminar aquilo que ele faz. A pergunta que pode gerar no teu coração agora é a seguinte: pastor, mas por que o Senhor está dizendo essas coisas, essa palavra? Está dizendo exatamente isso.
Pelo seguinte motivo. Vamos prosseguir para a gente entender aqui o que está acontecendo. Um outro ponto a nós destacarmos aqui é que para Deus, presta atenção, a notícia que saiu há 2.500 anos antes de Cristo é como a notícia do jornal de ontem. Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e 1000 como se fosse um ano. Entende isso? Entende essa verdade? Consegue compreender a profundidade dessa verdade? Por exemplo, qual é o tempo aproximado entre o reinado de Saul e o reinado da rainha Esther? Vamos pensar um pouquinho. Saul começou a reinar no ano 1053. Esther começou a reinar no ano 478 a.C. Então, se você fizer uma conta rápida, de 1053 a 478, o período de tempo que temos de Saul a Esther é de 575 anos. 575 anos. Eu fico pensando comigo que na cabeça dos descendentes de Agag, que sobreviveram por causa da desobediência de Saul, eles ficaram planejando, tramando, arquitetando durante mais de meio milênio, como fariam para se vingar de Israel. O tempo vai passando, os anos vão passando, passam 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 4, 5 séculos, quase 6 séculos. E aí chega o tempo deles colocarem em prática o plano. É o momento, chegou a hora. Quando Amã é levado à posição de primeiro-ministro, e ele descobre que o texto diz isso, lá no verso de número 2 e 3 aproximadamente, ele diz o seguinte, que sabendo de quem Mardoqueu era povo, não se contentou apenas em tirar a vida de Mardoqueu, mas a vida de todo o povo, de toda a nação. Veja se isso aí não é uma vingança que já estava no coração dessa descendência maligna. Veja se não era uma conspiração que foi engendrada durante todos esses séculos. Olha como o inimigo ele é astuto, ele é sagaz. Olha como é que ele é ardiloso. Mas o nosso Deus está a muitos passos à frente. Nós vamos ver isso. Agora presta atenção. Israel poderia nem se lembrar da desobediência de Saul. Israel poderia nem se lembrar de quem era Agag. Todavia, esse acontecimento, para Deus, baseado no que a gente entende, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia, não tinha passado nem 6 horas. Ainda estava quentinho ainda estava recente os acontecimentos da época de Saul. É por isso que a verdadeira vingança pertence a Deus. Nosso Deus tem nas mãos o poder de todas as coisas. Deus sempre termina o que começa. Saul, ele era um homem da tribo de Benjamim, filho de Quis. Ele não executou o que Deus mandou. Ele não destruiu Agag, ele não destruiu parte do povo, dos parentes de Agag. Ele não destruiu o gado. Agora observe
que Agag retorna, esse espectro retorna na vida do povo de Israel, na figura de Amã, parente de Agag, inimigo dos judeus, para se vingar. Agora observe como é que Deus trabalha. Deus vai buscar um homem, aonde? Na tribo de Benjamim. Deus vai buscar uma mulher, da onde? Da tribo de Benjamim. Deus vai tornar esse homem da tribo de Benjamim, que é parente distante de Quis, o pai de Saul. O que Saul deixou inacabado, o homem da tribo de Benjamim, o filho de Quis deixou inacabado, Deus agora suscita alguém da tribo de Benjamim, alguém que é parente de Quis, parente de Saul. Na descendência dele, Deus suscita esse homem. Para fazer o que exatamente? Para confrontar o mesmo Agag, na figura de Amã, que Saul havia deixado para trás. Deus está tentando cumprir a sua obra, aquilo que ficou inacabado, aquilo que ficou por terminar de fazer. Deus vai terminar exatamente com a mesma tribo, Benjamim, Quis, e vai destruir exatamente quem? Amã, descendente de Agag, inimigo dos judeus. Deus precisa terminar. Para Deus, o que Saul fizera ainda estava recente, mesmo após 575 anos. Deus não deixa pontas soltas. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Tudo acontecerá conforme a sua vontade, conforme os seus planos. Como está escrito no livro de Jó, capítulo 42. No verso 2 e o 3 está escrito assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e eu não as compreendia. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos. O inimigo pensava que poderia exterminar o povo de Deus, que poderia acabar com a nação de Israel, mas Deus estava acompanhando os fatos. 575 anos depois, para Deus é como que isso fosse alguma coisa que tinha acontecido algumas horas atrás. Deus não havia esquecido, Deus não havia deixado para lá, como Deus jamais vai deixar. Deus não deixa de maneira alguma que a obra dele fique pela metade. Deus sempre faz o que lhe apraz, Deus sempre termina aquilo que começa. Deus é poderoso para concluir aquilo que ele começou. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, confie no poder desse Deus, confie no poder desse Cristo, desse Senhor, que nós aceitamos, que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós amamos, que Ele é capaz de concluir tudo aquilo que Ele fez, que a obra dele ainda não terminou, e Ele vai terminar. Aquele que começou a obra, Ele vai terminar até o final. Não desanime o teu coração, não pense que o mal vai triunfar no final, não, porque Deus há de reinar e há de triunfar sobre todo o mal, sobre toda a história da humanidade. Em terceiro lugar, Deus sempre estará a 10 passos à frente do inimigo. Quando o inimigo pensa que fez alguma coisa importante para destruir o povo de Deus, Deus já está 10 passos à frente dele. O que isso significa exatamente? Significa que Deus nunca será surpreendido por nada, nem por ninguém e nem por nenhum evento. Deus é tão perfeito no que faz, que Ele não executa plano B. Não tem plano B. Deus não tem plano B. Até aquilo que dá errado nas nossas tentativas humanas,
em nossos projetos falidos. Deus usa para o bem e para a execução de seus propósitos. Vemos o caso de José, com tudo pessoa que estava dando errado, Deus estava fazendo aquilo para colocar ele como governador. Então não pense que tudo que dá errado na nossa vida, e mesmo que a gente erre, não pense que Deus vai te chutar e jogar para longe, dizendo assim, acabou para você. Não! Até as coisas que dão erradas na nossa vida, Deus usa para o seu propósito. Como Martinho Lutero disse uma vez assim, que até o diabo que aparece na nossa vida é o diabo de Deus. Sabia disso? Porque até ele tem que cumprir os propósitos de Deus. Ele só faz aquilo que Deus manda. É como no caso de Jó, por exemplo. Né? Pode tocar em tudo que ele tem, mas a vida dele, essa você não põe a mão não. Essa é minha. Então, nós precisamos aprender que Deus está sempre à frente. Gente, Deus está à frente. Deus está à frente. A 10 passos à frente do inimigo. Deus não vai permitir que o povo dele pereça, que o povo dele seja destruído, que o povo dele se acabe, seja exterminado. Jamais. Para isso acontecer, eles têm que exterminar o próprio Deus. Mas eu quero ver alguém conseguir fazer isso. Observe que no caso de Saul, sua desobediência, Deus no fim aproveita. Para quê? Deus aproveita esse fato para elevar Esther, a rainha, para elevar Mardoqueu ao primeiro-ministro e salvar Israel e terminar o que Saul deixou por incompleto. Olha como é que Deus faz. Olha só, vamos para algumas considerações a esse respeito. Antes de iniciar, dos inimigos traçarem e executarem os seus planos, veja o que está escrito, o que está no próprio texto. Não teremos tempo de ler versículo por versículo, mas você pode ler a história de Esther, você vai encontrar. Primeiro, antes que eles, os inimigos, traçassem e executassem seus planos malignos de destruição em massa de Israel, veja o que Deus faz. Número 1. Deus escolhe Mardoqueu, da tribo de Benjamim, da família de Quis, parente de Saul, para adotar e cuidar de Esther, sua prima, que seria a futura rainha do mundo de então. Às vezes, presta atenção numa coisa, Deus coloca algo em tuas mãos tão pequeno, tão singelo, e nós achamos que isso é pouco. Veja, uma pequena criança, que não tinha pai nem mãe, foi colocado na mão de Mardoqueu. E ele talvez nem sabia que aquela pequena criança seria a futura rainha do mundo da época. Então apenas cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Por pequeno que seja, por mais singelo que seja, é Deus que colocou nas suas mãos, então cuide. Porque os planos de Deus, nós não entendemos. A obra de Deus, às vezes nós não conseguimos compreender na sua totalidade. Segunda coisa que Deus fez, Deus permite que Vasti desagrade o rei, ser deposta do trono, para dar lugar a Esther. Isso já estava nos planos de Deus. Olha como é que Deus tem trabalhado. Terceiro, Deus permite Esther passar no concurso de beleza para substituir Vasti. E ela é escolhida dentre todas as moças, e moças muito bonitas que existiam naquele momento, participando daquele concurso para ser a nova rainha. Deus permite quem? Esther. É ela que Deus permite ser escolhida. 4. Deus permitiu que o coração do rei se apaixonasse por Esther e a coroasse rainha do Império Persa. Veja que Deus está no controle, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Olha os passos que Deus está tomando. Quinto passo que Deus toma, veja. Deus deixou Mardoqueu descobrir o plano de conspiração para matar o rei de 2 de seus homens de confiança, conforme Esther 2, verso 21
e 22. E observe que nesse ponto Deus também já está trabalhando para poder preservar a vida de Mardoqueu. Porque lá na frente, o mesmo Amã vai se levantar para fazer uma forca, para matar Mardoqueu. Mas Deus já está tomando providência antes mesmo que o plano de Amã seja arquitetado. Deus está na frente. Deus está no controle. Deus está dirigindo a história. 6. Deus fez com que esse ato de Mardoqueu, de descobrir essa conspiração, fosse registrado nas crônicas particulares do rei, conforme Esther 2:23. E mais tarde, isso vai ter que ser, obviamente, documentado para que possa ser trazido à memória do rei mais para frente. Mas isso é Deus no plano, é Deus trabalhando. Número 7. O sétimo passo, podemos assim dizer. Quando o mal foi decretado contra os judeus, Esther já estava no trono. E Deus dá graça a ela diante do rei persa. Capítulo 5, verso 22. Ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. Porque se o fizesse e o rei não achasse misericórdia, não estendesse o cetro, a pessoa era executada. Mas enquanto Mardoqueu ora, as moças de Esther ora, Deus dá graça a Esther e permite que o rei lhe favoreça. É o plano de Deus. Passo número 8, veja. O rei aceita o pedido de Esther para ir em 2 de seus banquetes. Isso era incomum na lei dos medos e persas. Porque quem tem que convidar a rainha para o banquete é o rei, não a rainha convidar o rei. O rei tem que convidar a rainha. É tanto que quando Esther, ou seja, Xerxes fez o primeiro banquete, no capítulo 1, ele manda chamar Vasti, e Vasti disse, não vai, ela fica com as mulheres, ela não quer ir. Obviamente que ela tinha sua ética, sua postura, né? Não ia se expor diante de homens embriagados e bêbados, mas tudo isso já era plano arquitetado de Deus. Então por que vamos temer, vamos ficar com medo? Deus está na frente. Deus está a 10 passos à frente. Veja, vamos continuar olhando isso. Número 9, passo número 9. Deus tira o sono do monarca. Capítulo 6, verso 1. Deus precisava livrar Mardoqueu da morte. Por isso, já começou a agir antes de Amã aceitar a ideia de fazer a forca, fazendo Mardoqueu descobrir a conspiração, registrando o ato. E agora, depois, na porta levantada, ele tira o sono do rei. E veja o que Deus coloca no coração do rei. Deus coloca no coração do rei que seja lida as crônicas, que seja trazida as crônicas diante dele, para ler. E eles vão ler exatamente onde está registrado o que Mardoqueu tinha feito. Talvez você possa dizer que isso é coincidência, mas nós que acreditamos na palavra de Deus e confiamos no Senhor, nós não somos casuístas. Nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos que há um Deus que está a muitos passos à frente do inimigo. Nós acreditamos em um Deus que tem nas mãos a rédea da história. Nós confiamos num Deus que tem o poder para colocar o inimigo debaixo de seus pés. É nisso que nós acreditamos. Que tudo isso aqui é a mão de Deus trabalhando. É a mão de Deus trabalhando. O rei perdeu o sono. Então trouxeram as crônicas e leram onde estava registrado exatamente. Esse é o passo de número 10. Leram exatamente aonde estava registrado. Capítulo 6, verso 3. E aí o rei pergunta, mas o que fizeram para este homem que me livrou da morte? E disseram, ninguém fez nada. Eu disse, então é hora de fazer alguma coisa. E aí Deus já começa a engrandecer Mardoqueu.
E Amã começa a ser humilhado. O Amã vai ser humilhado. Vai ter que ser o portador de levar Mardoqueu pelas ruas, montado no cavalo real, com a coroa na cabeça, e gritando: é isso que o rei faz a um homem que ele se agrada. Então preste atenção numa coisa. No final, quem vai triunfar não é o mal. No final, quem vai triunfar não são os maus. No final, quem vai triunfar é Deus, é o Senhor, é Ele que é o Senhor da história, é Ele que vai triunfar. Não fique com medo, não fique desesperado. Nós estamos vivendo todos esses acontecimentos nesses dias atuais. Todos esses problemas, todas essas pandemias, todas essas catástrofes, todos esses levantes que existem no mundo inteiro. Mas acalma no teu coração, porque o mal não triunfará. Deus está no controle. Amã é humilhado, é enforcado na sua própria forca, e depois seus filhos também são mortos. Não se preocupe, Deus não se esquece, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Ele é poderoso, muito poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Como diz lá em Deuteronômio: vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo, eu curo, e não há quem possa livrar da minha mão. Caminhando para a gente concluir essa palavra nesta oportunidade, só reiterando: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E o que isso significa? O que significa isso? Significa que Deus, como Deus que é Senhor da história, fará cabalmente a sua parte, cumprirá toda a sua promessa, não falhará com a sua palavra, e nós devemos fazer a nossa parte. O mal já estava determinado contra o povo judeu, não tinha como o rei voltar atrás. Amã já estava morto, mas o decreto não podia ser revogado. Deus já havia feito a sua parte. Esté já era rainha, Mardoqueu primeiro-ministro, o cabeça da conspiração já tinha sido morto. Ele impeliu o maior monarca da época a dar favor a uma nação escrava. E qual era a parte de Israel? A ordem era armar-se e ir para a luta. É hora de lutar com as armas que Deus nos coloca em nossas mãos. Israel recebeu a notícia que devia se defender suas casas, defender seus filhos, defender suas famílias, defender seus bens, como está escrito no capítulo 9 e o verso de número 1. E eles foram felizes e bem-sucedidos no seu empreendimento. Não é hora de cruzar os braços, é hora de irmos para a luta, de irmos para a guerra. Agag tem que ser exterminado, como de fato foi. Amã foi destruído. Seus 10 filhos foram enforcados. Israel derrotou todos os seus inimigos. E a gente conclui dizendo que o que era para acabar em morte, destruição, extermínio e luto para os judeus, acabou em celebração e festa. Eu quero ler esse texto para a gente concluir essa palavra nesta noite. Esther 9, verso de número 22. Diz assim: como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em festa, deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros, e dariam ofertas aos pobres. O verso 26 diz que esse dia de festa
passou a ser chamado. Por isso aqueles dias foram chamados de Purim, ou dias de sorte, que vem da palavra pur, que é da palavra persa, que significa sorte. Segunda palavra pur, veja aí, portanto, a causa de tudo que estava escrito naquela carta, do que tinham visto, do que lhes havia acontecido. Não temas, não se apavore, não se atemorize. Os dias de tristezas terminarão. Vai chegar o dia da alegria, de fazermos também o nosso purim, a nossa comemoração diante de Deus, porque é Ele, o Senhor, quem garante a vitória do seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, e que a bênção dele esteja sobre você e sobre toda a sua família. Amém.